São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia. De família nobre da província, na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz. Essa lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis. Ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. Francisco vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos e começou a trabalhar na reforma da igreja de São Damião. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmola com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou. Ao curar com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre. Francisco começou a anunciar a verdade no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência e que se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos, que, segundo registraram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não se viu o mundo homens tão maravilhosos, santos. O próprio Francisco disse em testamento. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Foram até Roma apresentar-se ao Papa. O Vaticano achava muito rígido a respeito da pobreza. Um cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. A aproximação de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne.
Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que, depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu, deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas. Em 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino o levou ao médico do Papa. Henriette, São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhes disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. São Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge.